Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Hoje nós temos um tema importante que é a respeito daqueles momentos de dificuldade dentro de relacionamento, principalmente quando se rompe um relacionamento. E muita gente me procura e fala, Dr. Paulo, eu queria fazer um Ho'oponopono porque acabou meu relacionamento. E eu queria, trazer a pessoa de volta. Essa é a palavra que todo mundo fala, né? Então, antes da gente falar sobre como fazer esse Ho'oponopono, para melhorar as condições, para que abra o caminho, para que se reatem, eu sempre falo para as pessoas, primeiro, analisa com carinho, com calma, com tranquilidade, para ver se é isso mesmo que você quer. Porque o que eu tenho visto muito e que leva muito a sofrimento é o efeito ioiô. Você já ouviu falar do efeito ioiô? Efeito ioiô é assim, olha, vai, volta. Vai e volta. E cada ida e cada vinda é um sofrimento. Será que vale a pena passar por tudo isso? Idas e vindas intermináveis. Sofrer, sofrer, sofrer. Será que vale? Agora vamos entender, através de uns pontos que eu deixei aqui, para a gente avaliar melhor e tentar, de alguma forma, melhorar isso ou decidir que, infelizmente, não dá mesmo, eu sigo o meu caminho. E aí eu tenho que buscar alguma coisa para me desapegar daquele momento, curar meu coração, minhas feridas e seguir em frente, buscando outras alternativas. Então a primeira coisa, fica aquela dúvida, né? E a dúvida, se eu volto ou não volto, ela é muito comum. E geralmente, presta bem atenção nesse ponto, muita coisa dentro de mim fala assim, volta, volta, vai lá, Paulo, volta para a pessoa. É o emocional. É aqueles macaquinhos loucos gritando dentro de você, eles não entendem de nada e eles querem que você volta. E de repente, né, tem um outro lado, que é o lado racional, que fala assim, não, mas você sofreu tanto. Para um segundo, vamos sanear essas dúvidas, vamos melhorar essas dúvidas. Por que você terminou? Então tem um diálogo aqui racional, enquanto o macaquinho louco quer que você volta. Se você ouvir os macaquinhos, você vai ter problema. Essa é a verdade. Tenha certeza disso. Se você conversar com a tua razão e tentar entender os motivos pelo qual eu terminei esse relacionamento, acabou o relacionamento, a forma como acabou, eu vou melhorar. Eu vou buscar entender o que aconteceu. E isso é importante. Então a primeira coisa é, tenho dúvida? Tenho. Quem que você vai ouvir? A razão, não a emoção. Ah, Dr. Paulo, mas eu queria ouvir minha intuição. Isso é conversa fiada. Ai, porque minha intuição falava assim, volta. Mas desde quando a gente escuta a intuição? Essa é a verdade. Quando que você escuta a tua intuição? Nunca. A maioria das pessoas chega e fala assim, ah, eu devia ter escutado minha intuição. Mas já foi, né? Então a gente não escuta a intuição. A questão aqui é racional. Eu pensar de um modo a tirar todas as dúvidas que eu tenho e aí eu vou decidir. É como se colocasse na mesa as cartas dos prós e contras e eu vou tomar minha decisão. Uma forma bem clara de pensar, nada de fantasiar. Como a gente fantasia, a gente cai na nostalgia. Aí não adianta. Então, quais são as dúvidas? Geralmente a gente tem dúvida de voltar porque o término tem motivos sólidos para isso. Mas se eu vou pelo coração, esses motivos somem. Então por que você acabou o relacionamento? Essa é a primeira pergunta. Tem um motivo. Pode ser um motivo infantil, mas pode ser um motivo concreto. Ah, um desrespeito, uma falta de comunicação. Pode ser que a pessoa não te inspire mais autoconfiança, mais confiança. Houve um episódio de infidelidade. São coisas palpáveis, certas que houve um motivo. Será que eu vou reatar? Veja bem, eu sou a favor de sempre a gente sentar, conversar, se comunicar. Comunicar, não criticar. Comunicar, tentar ver os acertos, os erros e chegar no bom senso. Eu sou a favor disso, sempre. Tá? Pelo menos a tentativa disso acontecer. Mas eu preciso analisar bem os motivos do término. O segundo passo é mais ou menos assim. Tem coisas que acontecem que cria muita mágoa, muito ressentimento dentro de nós. Essas mágoas e ressentimentos vão impedir que isso aconteça. Então estou muito magoado, estou muito decepcionado, estou muito frustrado, eu me enganei com a pessoa. E aquilo vai curtindo dentro de você.
Vai ser a mesma coisa quando voltar? Não vai. Não vai. Pode anotar o que eu estou te falando. Quando institui a mágoa, não vai ser igual. Quando institui a decepção, o que é decepção? Eu me enganei a respeito da pessoa. Quando eu tenho ressentimento, então, ou seja, eu vou ficar sentindo aquilo indo e vindo, é uma coisa mal resolvida. Isso aí, ioiô, não adianta. Você está perdendo o seu tempo. Você tem que trabalhar essas questões para depois, quem sabe, reatar, se isso for possível, né? É até aquela questão, né? De eu aceitar, entender, compreender, perdoar e, de repente, eu posso reatar. Tem situações que dá, tem situações que não dá. Então, tem situações e situações. O terceiro ponto é que, às vezes, eu estou com uma pessoa e aquela pessoa mudou com o tempo. Eu falo assim, mudou e criou uma incompatibilidade. Eu penso de um jeito, a pessoa pensa do outro. Eu sonho de um jeito, a pessoa sonha do outro. E já não é mais complementar. É muito pelo contrário, está incompatível. Então eu preciso olhar para aquilo e falar assim, a gente não está caminhando na mesma direção. Um está caminhando para lá, outro está caminhando para cá. Concorda? Incompatibilidade de comportamento é uma coisa. Agora, incompatibilidade de sonhos, desafios, de querer, onde a gente tem que unir os dois e seguir em frente, é outra. Porque incompatibilidade de comportamento, às vezes o comportamento incompatível, ele é até complementar. Por exemplo, aquela mulher que é mandona e aquele homem que já é mais tranquilo, mais calmo, que ele vai lá, ele vai chegar na mulher e vai acalmar ela. E a mulher vai chegar no homem, vai tirar um pouquinho daquela zona de conforto. Então, tem uma compatibilidade, é uma dança. Agora, tem coisas que não são compatíveis. Deu para entender? Então, a gente precisa analisar isso. Mudou muito. Eu não imaginava que mudaria tanto. Então, essa mudança, na verdade, é uma percepção que até então eu não tinha. Essa é a realidade da questão. Geralmente quando a gente fala assim, a pessoa mudou muito. Não, não é que mudou muito, não. É que, na verdade, eu nunca percebi que ela tinha esses comportamentos. E parece que tirou uma venda dos meus olhos e ficou tudo muito claro agora. E tem outras questões que às vezes a gente entra num sistema lá de rompimento e a pessoa era uma pessoa normal, de repente vira um animal. Bravo, raiva, quer dar o troco, vingança, etc. É porque acessa o nosso lado mais infantil. Deu para entender? Não é que a pessoa seja assim, não. Isso a gente tem que saber diferenciar. Muito bem. Outra questão, quarto ponto. Quando eu reaproximo perto da pessoa, eu já estou bloqueado. Ou seja, eu já vou entrar de novo na relação desconfiado. Eu vou entrar pela metade. Por quê? Porque lá atrás já teve um episódio que infelizmente me bloqueou. Enquanto eu não trabalhar esse bloqueio, eu vou entrar na metade no relacionamento. E a gente já sabe, não precisa falar que quando a gente entra pela metade, não vai para frente. Não tem como ir para frente. A gente tem que entrar por inteiro. É claro que você vai agora, é como se você, por exemplo, estava na piscina, a piscina estava fria e quase se afogou. Na próxima vez que você vai entrar na piscina, você vai pôr o pé na água, vai devagarzinho. É claro, isso é comum. Mas uma hora você tem que entrar. Então você tem que ter um tempo para você. Um tempo para ele. E a gente vai falar disso. Quinto ponto. Às vezes, você tem um relacionamento, separou, eu quero voltar, mas eu não consigo. A pessoa até é boa, até positiva, mas a gente, sabe, criou aí um momento de separação. Só que eu já tive um namorado, uma namorada lá atrás, e de repente me traumatizou algumas coisas. E parece que eu repito isso. Então esse trauma causa essa dificuldade de eu tentar novamente. É o bloqueio, é o trauma, de dificuldade de reaproximar. Ou esse trauma, esse bloqueio, o bloqueio pode acontecer agora, com essa última relação. O trauma já vem lá de trás. E aí, um dificulta a reaproximação, e a outra, é claro, devido ao passado, você acredita que tudo vai acontecer da mesma forma. E talvez até aconteça porque eu tenho comportamentos que levam a isso. Muito bem. 6 é repetir o medo. Repetir a questão e ter medo disso. Então, de repente, separei, volto, não volto. E aí, de repente, tem um medo.
Será que vai dar certo de novo? Será que dá para dar uma chance? Será que estou preparada para isso? Você começa, será? Será? A dúvida, sempre a dúvida é o medo. Sempre quando tem uma dúvida é o medo instalado nesse processo. E aí eu tenho medo de repetir tudo isso. E eu me afasto. É comum isso acontecer? É. Às vezes, por exemplo, aconteceu uma infidelidade. Então, você tem medo de repetir isso com o próximo parceiro, com esse mesmo. Não quero repetir. Então, você ficou bem claro a repetição. Só que tem uma chave. Eu tenho uma chave aqui que é de ouro para a gente entender isso. Então, Paulo, meus relacionamentos estão tudo errado. Eu acho que eu estou repetindo alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu vou lá, pego os meus últimos 3 relacionamentos. O último, como começou? Como eu escolhi? Como eu escolhi? Porque ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Como eu escolhi? A pessoa vai lá e pronto, acabou. Mas ninguém pensa, por que eu escolhi essa pessoa? Por quê? Não é verdade? Então eu preciso me perguntar isso. Depois, como foi o desenvolvimento do relacionamento? Eu, olhando para mim, com essa pessoa. E lá no final, como acabou? Eu, com a pessoa. Vem dos meus comportamentos. Faz essa retrospectiva no último término. No penúltimo. No antepenúltimo. 3. Você vai ver que tem um padrão. Aí tem mulheres que falam assim, acabou porque eu era muito mandona. Tudo bem. Eu era muito submissa. Então as polaridades, né? Não tem uma regra, é polaridade. Eu era mãezona. Eu era psicóloga. Eu era enfermeira dele. Eu era assistente social, só resolvia os problemas. Eu era a pessoa que fazia tudo para ele e não fazia nada para mim. De repente eu vou descobrindo que os mecanismos estão dentro de mim. E se eu voltar de novo, eu preciso arrumar isso. Ficou claro? Deu para entender? Porque o que o homem procura? Procura uma mulher. Não procura enfermeira, assistente social, médica, mãe. Ele procura uma mulher. E o que a mulher procura no homem? Procura um homem. Não procura adolescente, não procura pai. É o homem. Ok? 7. Vou voltar, mas eu tenho tanta expectativa e é completamente irreal. Não é real. Eu estou esperando demais. Estou esperando que a pessoa abra o portão, um maço de rosas e fale eu te amo, vamos voltar. E aí vem de novo aquela fábula que todo mundo conta pra gente. A gente está cansado de ouvir. E viveram felizes para sempre. Só que no dia a dia, na rotina, nos desafios diários, não é bem assim as coisas. Eu falo isso, eu só falo isso para você, que eu tenho 40 anos de casado. Eu não tenho 10, não tenho 20, não tenho 30, tenho 40. 40 anos de casado dá para você entender um pouquinho como funciona essa dança. E muitas vezes a gente coloca muita expectativa ou esfria completamente o relacionamento e não põe nada. Aí fica aquela, sabe, comida sem sal, sonsa? É o relacionamento da 2. Parece que viraram irmãos. Parece que não tem desafios entre os dois. Parece que o jogo foi entregue, acabou. Deu para entender? Então, não adianta eu ficar colocando expectativa irrealista. Se a pessoa fez isso, vamos tentar consertar. Qual que é o melhor conserto para isso? Porque não adianta nada eu trazer uma pessoa de volta na minha vida e continua as mesmas coisas. Se você fizer isso, é igual a sofrimento. Bem simples. Outro ponto. Geralmente, isso daí vale para todo mundo, hein? É todo santo ser humano. Acabou o relacionamento. Parece que a pessoa, ela colocou na cabeça, eu não vivo sem essa pessoa. Já quer reatar com ela amanhã. Amanhã, se pudesse hoje fazer essa reconciliação, faria. Então, o que a pessoa tem? Pressa. Minha mãe já falava, quem tem pressa come, é isso aí, cru. Você já sabe disso. Então, não adianta apressar. Não adianta, de novo, colocar a carroça na frente dos bois. Tudo tem um passo a passo. Tem uma questão de amadurecimento, tem uma questão de sentir saudades, de valorizar. Tem tudo aí dentro. Mas não. Quero para amanhã. Então,
recupero o teu amor em 24 horas. Não, não, esse não. Será que tem um de 1 hora? Aí você vai no de 1 hora. E não adianta isso. Porque a vida, ela nos dá um ritmo que é pra gente amadurecer com as experiências da vida. Então, analisa, prós, contras, o que deu certo, o que deu errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, limites, regras, contrato, a dança de novo. Ficou claro? Muito bem. Outro ponto. Às vezes, eu sou influenciada por pessoas externas. O quê? Você separou do Paulo? Mas o Paulo era maravilhoso. O Paulo era lindo. Porque o Paulo falava bem. Porque o Paulo tinha um charme. Porque o Paulo ele conversava com todo mundo. Quer dizer, é lindo para todo mundo, né? Mas no relacionamento dos dois não funcionava. E aí você fica ouvindo as influências externas. Que as pessoas não sabem. É aquele ditado, né? Calce minhas botas para saber por onde eu fui. Alguma coisa desse gênero. E é verdade, né? Você não vai pegar um sapato 34, vai colocar no teu pé que calça 40. Então para os outros é tudo lindo, maravilhoso, mas para você que se relaciona, não é bem assim. Não é esse Paulo. Esse Paulo é o Paulo lá fora. E o Paulo aqui dentro é diferente. Então a gente precisa parar com esse negócio de ficar se influenciando por coisas externas. Ah, filha, não faz isso, porque o Paulo é um partidão, como que você foi perder? Aí você toma decisões equivocadas, chegam pessoas a casar, porque o pai e a mãe foi lá e falou, porque o irmão, porque o amigo, porque a amiga. Então cuidado com isso, você tem que sentir dentro de você, entender se é funcional, voltar, conversar, montar um relacionamento com a pessoa. O próximo ponto é mais importante ainda. O que acontece nos relacionamentos quando acaba? Vamos voltar. Só que falta comunicação. Olha, relacionamento sem comunicação praticamente é um relacionamento acabado. Não tem como. Eu sinto muito. Olha, pela minha estrada que eu tenho aqui, se você não se comunica, se você não fala com a pessoa, os dois se não se conectam, você vai ter uma estrada de sofrimento. E o problema maior é assim, muitas vezes um dos parceiros gosta de criticar. Quando faz a crítica, o outro se fecha. E aí nada é comunicado. Tem muita gente que acha que comunicação é criticar. Comunicação é o outro fazer o que eu quero. Não tem nada disso. Nada disso. Não tem nada a ver com fazer o que eu quero. O relacionamento é para ter paz. É para compartilhar o melhor. É para ter apoio quando precisar. Mas aqui é muito claro, né? Você está criando uma guerra. Então, o que falta aqui? Comunicação. Efetivamente. Nós temos um curso de relacionamento. Ele tem 55 vídeos. É o curso menos procurado. Porque todo mundo acha que sabe se relacionar. Mas quando você vê o curso, você fala, meu Deus do céu. Estou na contramão. Porque lá você precisa aprender a comunicação não violenta. O que é uma violenta? Falar de qualquer jeito, gritar. Eu vejo isso toda hora. A gente já está cansado de ver isso. E o que causa dentro de nós? Mágoa. Você fica uma pessoa com mágoa. Não precisa se dialogar assim. A falta de comunicação mata o relacionamento. Você quer voltar? Aí vem outro ponto, que é a resolução. Ai, vamos voltar, o amor é lindo, maravilhoso. Isso não tem isso daí. Não tem. Você pode amar a pessoa te amar e de repente o que acontece? Vocês não estão juntos. Por quê? Falta relacionamento. Falta se relacionar. Então você tem que resolver a questão. Não é empurrar com a barriga. Não é pelo sentimento, é pela razão. Não, vamos resolver então aqui. Você quer voltar? Eu quero voltar? Vamos tentar encontrar o que aconteceu. O que eu quero, o que eu não quero, o que você quer, o que você não quer. Vamos ajeitar as regras. Vamos ver os limites. O não, o sim. E aí a gente conversa. E aí a gente resolve. E aí sim, você pode reatar. Então não adianta ser assim, esse negócio, ó, traga o teu namorado, marido, homem, mulher, em 3 dias, 5 dias, 24 horas. Não tem isso. E o Ho'oponopono, ele tem uma estratégia. O Ho'oponopono eu vou fazer assim.
Deus limpa em mim tudo que está impedindo a harmonia no meu relacionamento. É isso aí. Tirar o que está impedindo a harmonia. Se eu harmonizei, essas regras que eu falei todas aqui foram cumpridas. Nós reatamos, resolvemos, colocamos regra, colocamos isso, definimos certinho, e aí a gente vai ter um relacionamento maduro, um relacionamento que vai ter o quê? Uma longevidade. Hoje em dia, 5 anos parece que é boda de ouro. Não é verdade? E é interessante que essa semana, por exemplo, eu vi um casal que fez 60 anos de casado. E que fala, né, que existem alguns segredos dentro do relacionamento. E é exatamente isso, né? É a confiança, o respeito, a boa comunicação, o comprometimento em dar o melhor com a pessoa, o compromisso com a pessoa e o amor. Se eu não tenho esses pontos, não tenho relacionamento. Tem gente que chega pra mim e fala assim, mas você tem isso? Não. E esse? Não. E isso? Não. Então, peraí, então você não tem relacionamento. Não, mas eu amo. Amar eu também amo. Mas não tem a relação. E isso precisa, é um fluir. É um dar e receber na medida certa. Ficou claro pra você? Tem Ho'oponopono? Tem. Mas antes, analisa. Estou te dando uma abertura para você analisar prós, contras, o jeito que eu vou fazer, passo a passo, dá para conversar. E se de repente, né, você tem uma pessoa que foi embora e não quer mais voltar, não adianta fazer Ho'oponopono, hein? Estou sendo bem honesto com você. E a minha característica é essa. Ou seja, não adianta fazer Ho'oponopono para prender ninguém, porque isso não existe. Se alguém falou que existe, é mentira. Ah, eu vou fazer porque é um imã do relacionamento. Não tem imã de relacionamento, não. Não tem nada disso. Você tem que entender que o outro tem um querer, a vontade dele. Eu tenho o meu querer. Se as vontades batem, elas unem. Elas se atraem, elas se conectam. Se o outro for embora, deixa embora. Vai ser feliz. Ah, mas doutor Paulo, vou sofrer. A gente vai sofrer na vida por milhares de coisas. Mas é melhor você deixar o outro soltar, desimpedido, buscar a felicidade, o caminho dele que ele quiser, ou ela, do que você ficar amarrando uma pessoa. Esse negócio de amarração não existe. Você só vai ter dor de cabeça na tua vida. Vai por mim. Tá? Então, hoje as dicas importantes aqui para amadurecer a relação quando a gente tem aquela dificuldade no rompimento. E assim estabelecer um amor, um relacionamento melhor. Então segue as dicas aí para você. Se você quiser participar do nosso canal WhatsApp, tem um número aqui embaixo, você entra, participa, recebe mensagem todo dia. A gente fala de Ho'oponopono, de relacionamento, de prosperidade, saúde energética, fala sobre motivação, autoestima, autoconfiança, tem milhares de temas. Milhares, são várias mensagens todo dia, uma encaixada para você. E agora em março chega incríveis novidades aí para melhorar esse mês especial. Eu aguardo você na nossa comunidade ou então no próximo vídeo. E claro, aloha!